Eu já falei aqui inúmeras vezes sobre esse caso da Ford, que viria aqui para o Rio Grande do Sul. A Ford foi atraída ao nosso estado pelo ex-governador Antônio Brito, que queria formar aqui um cluster automotivo, mudar um pouquinho, ou bastante até, eu diria, a configuração da produção industrial do estado, que na época, como agora, ainda continua muito dependente do que acontece no campo. É o que nós chamamos de indústrias tradicionais, né? Que são aquelas indústrias que, para produzir os seus produtos industriais, precisam buscar no campo os insumos. Então, é uma indústria tradicional. Porque o setor industrial, como um todo, ele se divide em indústrias tradicionais, que são essas que eu acabei de dizer, e indústrias dinâmicas, que são as que não dependem dos insumos da agropecuária. Por exemplo, metalurgia, por exemplo, siderurgia, química, indústria automotiva, né? Essas indústrias dinâmicas são realmente as que formam o pelotão de frente da industrialização nos países mais desenvolvidos, né? Estados, países que conseguem ter mais dessas indústrias do que as tradicionais e que conseguem ter uma produção industrial expressiva no conjunto da formação do seu produto interno bruto, são os que realmente avançam. O Brito queria fazer essa transição. Então, conseguiu trazer para cá a GM, conseguiu trazer a Ford para cá, a TVR para Caxias do Sul, a International ali para Caxias do Sul, TVR para Farroupilha e a International para Caxias do Sul. Se conseguisse fechar esse pacote, viria a laminadora de aço do Grupo Gerdau, aqui bem pertinho de Porto Alegre, Nova Santa Rita, viria mais a Goodyear aqui para Glorinha, enfim, nós teríamos realmente um cluster automobilístico, né? E poderíamos, quem sabe no futuro até ultrapassar o Rio de Janeiro e Minas Gerais na formação do produto interno bruto, na nossa participação no produto interno bruto. Bom, mas não é bem sobre isso que eu queria falar, mas resolvi falar sobre isso aí para introduzir o assunto, que é a questão da Ford. Quando está tudo montado, o Brito perdeu a eleição no segundo turno para o Olívio Dutra. Meia dúzia de votos, mas perdeu a eleição. O que o Olívio Dutra defendia na época que o PT era primado da carroça, né? Primeira coisa que ele fez, toca a Ford embora do Rio Grande do Sul. A GM não tinha mais como mandar embora, até porque foi ele, inclusive, inaugurou logo no seu primeiro ano, já estava praticamente pronta ali em Gravataí. Mas a Ford não, estava só fazendo serviço de terraplanagem ali em Guaíba, ainda faltava muita coisa ainda. E o próprio governo do estado tinha muitos compromissos a honrar, e a Ford também. Mas o Olívio começou a engrossar, tal ponto que deu até um chá de banco no presidente da Ford lá no Palácio Piratini, não quis receber o sujeito, que criou constrangimentos enormes, né, tia? Enquanto todos os estados estavam estendendo tapete para a Ford, o Olívio estava dando pontapé na Ford, né? Mandou inclusive um secretário, que era um rei dos pipoqueiros, atender o presidente da Ford. Imagina isso. Então, foi embora a Ford. Até hoje o PT discute se realmente o Olívio mandou a Ford embora ou houve uma conspiração do Fernando Henrique Cardoso com o Antônio Carlos Magalhães e a Ford, e aí então a Ford foi lá para a Bahia, né? Eu fui na inauguração da Ford lá na Bahia, conversei com todos os diretores da Ford na Bahia, porque eu queria ver olho no olho o que estava acontecendo realmente, né? O que aconteceu é que ele mandou a Ford embora, mas ele nega. Agora mesmo nesses debates que têm acontecido aqui, na disputa pelo Senado, ele nega que mandou. Não, inclusive ganhamos uma ação judicial. Bom, então o jornalista Lazier Martins, nesta terça-feira à tarde, ele falou na esfera pública da Rádio Guaíba sobre esse assunto. Foi provocado, falou sobre esse assunto. Ele tem tocado nisso, tem provocado o Olívio Dutra sobre isso. E o Olívio sempre tem dito, não mandem embora, eles que foram embora, foi uma conspiração do Fernando Henrique, né? Só não foi do Pedro Álvares Cabral, mas foi do Fernando Henrique. Então, mas pela primeira vez, o Lazier Martins conta que ele, como jornalista, durante anos e anos foi considerado pela opinião pública do Rio Grande do Sul como o mais importante jornalista do nosso estado. E era realmente o mais importante jornalista do Rio Grande do Sul, né? Foi o que habilitou, inclusive, a ser agora candidato ao Senado. E ele
viu tudo aquilo naquela época, né? Então ele deu um depoimento inédito, inclusive, no programa Esfera Pública da Rádio Guaíba. Eu estou divulgando isso aqui, porque acho importante do ponto de vista histórico, que ele faz algumas colocações ali e conta ações que ele viu pessoalmente, que ninguém contou para ele. Quando o prefeito Tavares saiu lá do gabinete do Olívio, no Palácio Piratini, chorando porque não conseguiu convencer o governador a voltar atrás na sua decisão de expulsar a Ford do Rio Grande do Sul. Então ele conta tudo que na época viveu, acontecimentos que eu, por exemplo, nem conhecia. Ele está contando em detalhes nessa entrevista que ele concedeu para a Rádio Guaíba. Acho que é um documento histórico, né? É um documento histórico, acho que vale a pena. Eu quero recomendar a vocês que vocês ouçam, né? Porque eu estou publicando o áudio, estou divulgando o áudio dessa parte da entrevista. A entrevista é longa, eu estou só divulgando a última parte, que é a que trata dessa questão da Ford aí, né? Porque isso aí tem que ser colocado de uma vez por todas a limpo, né? Cada um que tem que assumir a sua responsabilidade, né? Expulsou, azar, vai ter que assumir isso aí. Agora, querer mudar a história através da conversa, isso aí é alguma coisa assim que realmente não dá para aceitar, né? É isso aí, eu volto amanhã.